Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 51, já no material de apoio, parte 3. Veja a primeira questão desse material de apoio. Questão 51, ESAF. Um passageiro, para viajar de A para C, deve ir de ônibus de A até B e de trem de B até C, sendo que B está na metade do caminho entre A e C. Os ônibus de A para B e os trens de B para C saem sempre no mesmo horário, a cada 20 minutos. Sabendo-se que a velocidade média do ônibus para ir de A até B é de 60 km por hora e que a distância entre A e C é de 100 km, e que o passageiro chegou em B, pegou o primeiro trem que partia para C e chegou em C exatamente 1h30 após partir de A. Qual a velocidade média do trem para ir de B até C? Ora, antes de resolver a questão, vamos fazer aqui uma observação. Bem, para resolver essa questão, eu vou usar uma fórmula que é muito útil, que a gente chama de sorvete. Você lembra? Do ensino médio. A fórmula S é igual a VT, S igual a VT, onde o S é o espaço percorrido por um móvel que vai a uma velocidade constante durante o intervalo de tempo T. A fórmula do movimento retilíneo uniforme, S igual a VT, espaço percorrido é igual a velocidade vezes o tempo. Outra informação então, um passageiro viaja de A para C e deve ir de ônibus de A até B e de trem de B até C, sendo que B está na metade do caminho entre A e C. Então B está no meio do caminho. Os ônibus de A para B e os trens de B para C saem sempre no mesmo horário. Então isso é importante. Os ônibus e os trens saem sempre no mesmo horário a cada 20 minutos. Isso quer dizer, imagine que agora saiu um ônibus e um trem no mesmo horário, no instante zero. O próximo vai sair 20 minutos depois. O próximo 40 minutos depois, o próximo 60 minutos depois. E assim vai, de 20 em 20 minutos. De 20 em 20 minutos sai o ônibus de A e sai um trem de B. Sempre no mesmo horário. Tranquilo, tranquilo? Uma informação importante é que B está na metade do caminho entre A e C. B está na metade do caminho entre A e C. E que a distância total de A até C é de 100 km. E que a velocidade média do ônibus para ir de A até B é de 60 km por hora. Ora, ele chegou em B e pegou o primeiro trem. Ele pegou em B o primeiro trem partindo para C. E chegou em C exatamente 1h30 após partir de A. Ora, 1h30 representa 90 minutos. Com essas informações, com esses dados, vamos para a solução. Então, solução. Vamos resumir as informações. Ele vai de A para C, passando por esse ponto B, que está exatamente no meio. Isso significa que essa distância AB é 50 km. E a distância BC também é 50 km, pois ele disse que a distância de A a C, a distância total era 100 km. E falou que B estava no meio do caminho entre A e C. Então, de A para B é metade, 50 km, e de B para C é 50 km. Ele disse também que a velocidade do ônibus que vai de A para B ela é constante igual a 60 km por hora. O ônibus de A para B vai a uma velocidade de 60 km por hora. Sendo assim, vamos imaginar que o ônibus vai percorrer
esse intervalo AB de 50 km a uma velocidade de 60 km por hora durante um intervalo de tempo T1. Ora, eu posso calcular o intervalo de tempo T1, pois eu sei que se S igual a VT, na forma que nós falamos aqui, S igual a VT, então para achar o tempo T, basta dividir o S pelo V. Basta dividir o espaço percorrido pela velocidade e eu calculo o tempo. Então vamos achar o tempo, espaço percorrido dividido pela velocidade. Então aqui eu vou calcular esse T1. O tempo T1 para ir de A para B, o tempo T1, então vai ser o espaço percorrido S dividido pela velocidade V1. Nesse caso, o S é igual a 50 km e a velocidade é 60 km por hora. Você pode simplificar aqui, Então esse tempo T1 é 5/6 de hora. Isso quer dizer que é 5 horas dividido por 6. Você sabe que uma hora tem 60 minutos. Então seria 5 vezes o H, a hora é 60 minutos. 60 minutos dividido por 6. Você pode simplificar, 60 por 6 vai dar 10. Você vai ficar com 5 vezes 10. Logo, esse tempo T1, que levou de A para B, ficou 5 vezes 10, 50. 50 minutos. Isso quer dizer que o tempo T1, que foi o tempo que ele pegou o ônibus e levou de A para B de ônibus, foi de 50 minutos. Aí ele chegou em B. Então ele levou 50 minutos para chegar em B. Ele fala que ele pegou o primeiro trem que partia para C. Quando chegou em B, quando o passageiro chegou em B, pegou o primeiro trem que partia para C. Mas espera aí, se ele levou 50 minutos, ele sabe que de A levou 50 minutos para chegar em B. Quando ele chegou em B, ele teve que esperar esse primeiro trem. E quanto tempo ele levou esperando o primeiro trem? Ora. Quanto tempo ele levou esperando esse trem? É só lembrar isso aqui, Ele disse que os ônibus de A para B e os trens de B para C saem sempre no mesmo horário, a cada 20 minutos. Então, o ônibus e o trem saem no mesmo horário. Um sai de A, outro de C. Então, ele sai aqui no ponto zero, saíram juntos, depois 20 minutos depois saem juntos, 40 minutos depois saem juntos. E 50 minutos saem juntos? Não. Ele só vai sair juntos 60 minutos depois. Mas ele levou 50 minutos. E o trem, então, só vai sair 60 minutos depois que ele saiu de A. Isso quer dizer que ele vai ficar esperando o trem por quanto tempo? Ora, se ele chegou aqui em 50 minutos, ele vai ficar esperando 10 minutos. Isso quer dizer que quando ele chegou em B, ele ficou esperando 10 minutos. Então, isso quer dizer que quando ele, quer dizer, o passageiro, quando o passageiro chegou em B, ficou esperando o trem, por... Bem, ele levou 50 minutos. Quando chegou aqui, o próximo trem deveria ter levado de A, do tempo que saiu de A até chegar ao próximo trem, seria então de 20 em 20 minutos. Então o próximo múltiplo de 20 é 60. Então se ele levou 50 minutos, o próximo trem apareceria em 60 minutos. Então ele ficou esperando por 10 minutos. Ora. Eu consigo então descobrir agora
O T2. O meu problema é descobrir o T2. T2 é o tempo que ele levou de B para C. T2 é o tempo que ele levou de B para C. E qual seria o tempo T2? Quando ele pegou o trem, quanto tempo ele levou para chegar até C? De B para C de trem. Bem, basta fazer o seguinte. Ele disse que de A até C, ele levou 1h30. Olha, chegou em C exatamente 1h30 após partir de A. 1h30 seria 90 minutos. Então, de A para C, levou 90 minutos. Menos os 50 minutos que levou de A para B. Menos os 10 minutos que ele ficou esperando o trem. Isso quer dizer que o tempo T2, que é o tempo que o trem levou de B para C, seria 90 menos 50 menos 10. 90 menos 50 dá 40, menos 10 dá 30. 30 minutos. Então, para ir de B para C, ele levou 30 minutos, que é igual a meia hora. Meia hora. É o tempo que o trem leva para ir de B para C. A pergunta é, qual a velocidade média do trem para ir de B para C? Tranquilo? Eu sei que o S é igual a VT. Já que o S é igual a VT, o espaço percorrido de B para C é 50 km. A velocidade é que eu quero achar. E o tempo foi meia hora. Isso quer dizer que 0,5V é igual a 50. Logo V é igual a 50. 0,5 está multiplicando, vai para cá dividindo. Logo a velocidade V é igual a 50 dividido por meio. A velocidade é 100. 100 km por hora. Essa é a velocidade do trem. 100 km por hora. Essa é a velocidade do trem. Para ir de B para C. Vou chamar de V2 aqui, colocar V2 aqui para ficar coerente. 100 km por hora é a velocidade do trem para ir de B para C. 100 km por hora, a alternativa correta a gente encontra na alternativa com a letra A. Portanto, a questão número 51 tem como resposta 100 km por hora. Uma questão muito inteligente, né? Onde você talvez precise olhar a solução 2 vezes para entender. Espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte, bons estudos e até a próxima questão. Obrigado, até lá.